Paz, queridos. Hoje a gente vai meditar numa passagem muito interessante de 1 Samuel 18, de 20 a 29, que é aquela passagem onde Saul, ele diz para Davi que se ele quisesse ter a oportunidade de ser genro dele, que ele deveria de trazer 100 prepúcios dos filisteus para que ele tivesse esse direito de levar a filha dele, né, uma das filhas dele. Então vamos ler? Está escrito assim, essa passagem está em 1 Samuel 18, a partir do versículo 20 até o 29. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você, e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Eu sou um homem pobre, sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da sua vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul e assim tornou-se ainda mais famoso. Olha como é que são as coisas, né? A gente está diante de um trecho bíblico onde ele, infelizmente, ele vai revelar muita coisa do comportamento humano, mas não do comportamento onde a gente vê os princípios bíblicos, né? A gente vai ver, na verdade, uma trama de Saul, onde ele está numa posição muito confortável, ele ainda era o rei que estava ali reinando, enquanto mesmo Davi sendo ungido, ele ainda não tinha se completado aquele tempo, ou seja, Davi ainda não tinha de fato sido levantado a rei. E Saul, nessa posição, ele começa a raciocinar, ele começa a pensar, ele começa a tramar. E aí a gente vê um homem que deveria estar governando com justiça, mas é um homem que se apresenta, se aproveita da posição que ele está para criar uma grande armadilha contra Davi, né? Então, nesse trecho, ele diz de forma tão amistosa, né? Uma forma assim tão carinhosa com Davi, como se fosse assim: olha, torço por você, viu? Você vai ter uma segunda oportunidade de ser meu genro, como se ele estimasse muito Davi. Bom, Davi, nesse tempo aqui, ele não tinha a maturidade que ele tinha, né? Ainda era, vamos dizer assim, novo. E Davi, diante da posição dele, diante do rei, ele achou aquilo ali uma grande proposta, porque ele era um homem que não tinha posses, ele sequer, o trecho bíblico diz, ele não teria nem condições de pagar o dote da Mical. E aí a gente vê assim, como é que a Bíblia ela não esconde nada, né? Porque ela
ela relata o comportamento de Saul como uma pessoa manipuladora, uma pessoa ardilosa, uma pessoa que prepara situações, que diz que gosta de você, que te estima. Não vejo a hora de você ser meu genro, mas toda aquela trama ali, no fundo, era para pegar Davi, era para ver Davi morto. Ele acreditava, assim, tranquilamente, que Davi não teria condições de matar 100 filisteus, de levar os prepúcios até ele. Então, é como se ele raciocinasse assim, uma forma dele acabar com Davi e sem usar as próprias mãos, né? Não fui eu, foi os filisteus. E infelizmente existem muitas pessoas assim. Como Saul, que um dia foram visitadas pelo Espírito de Deus. Como Saul, que no início do seu reinado ele foi tomado pelo Espírito Santo e profetizou. E como Saul também decidiu desobedecer ao rei, desacatar um profeta, a ponto do profeta ter que falar, melhor você obedecer do que sacrificar, porque ele acaba cumprindo um ofício que não era dele, ele acaba ignorando a voz profética de Samuel, quando ele tinha que ter matado aquele rei amalequita. Enfim, eu não poderia ter ficado com nada daquele povo. Então, Saul é aquela pessoa que conhece a Deus, já teve experiência com Deus, mas deu brecha, mas tem caráter duvidoso, mas se deixou se corromper no meio do caminho. E aí ele vai dizer o seguinte, que Davi, no trecho bíblico, ele vai dizer que Davi, quando ele volta, ele não vai voltar com 100 prepúcios, ele vai voltar logo com 200. E aí você começa a pensar junto comigo que esse trecho bíblico ele vai falar agora daqueles que temem ao Senhor, daqueles que têm um coração puro, aqueles que acreditam no próximo. Nunca se envergonhe de ser alguém puro de coração. Não desiste de ser alguém íntegro, né? Porque a nossa conduta cristã, ela deve ser uma conduta reta, independente daquelas pessoas que tramam contra nós. O trecho bíblico vai dizer das intenções do coração de Saul. Saul estava fazendo aquele convite a Davi para que isso lhe fosse de armadilha. O que Deus faz? Deus, ele honra Davi. Deus dá uma vitória sobrenatural a Davi. Davi leva 200 prepúcios. Então a Bíblia vai dizer que Saul começou a temer a ele. Por quê? Porque ele viu claramente, no versículo 28, que o Senhor estava com Davi. Então, se ele temia antes, a Bíblia vai dizer no próximo versículo 29 que ele temeu ainda mais. E escolheu ser seu inimigo, continuar sendo seu inimigo pelo resto da sua vida. Tem versões que vai dizer, e decidiu persegui-lo o resto da sua vida. Bom, o que a gente tem dessa história? As pessoas fazem escolhas. Mesmo Saul vendo que Davi, o Senhor era com Davi, ele não desistiu de matar Davi, né? Mas se você e eu podemos tirar uma lição desse trecho aqui, todas as coisas, né? Em Romanos 8:28 ele vai dizer, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A armadilha de Saul promove Davi. A armadilha de Saul faz ele ter direito a entrar na família real. A armadilha de Saul faz com que, para Davi, quebre um protocolo. Você não tem como pagar um dote, mas ele mesmo na trama faz com que ele seja promovido, porque o dote de Davi foi diferente. E foi um dote de acordo com aquilo que ele poderia arcar, porque não existiu nenhum guerreiro como Davi. Então, se a gente for parar para pensar, o laço de morte, né, só teve benefícios para Davi. Primeiro que o laço de morte foi quebrado e Davi não morreu. Então vamos tirar aqui uma lição para o nosso dia a dia. Tudo que
o inimigo possa fazer contra você. Se Deus for com você, a Bíblia diz que Deus era com Davi. O que é ser com Davi? Deus existe com você? Deus está com você? Você tem um relacionamento verdadeiro com Deus? Deus é real para você? Porque em tudo que você tiver que fazer no seu dia a dia, Ele vai estar presente. E em Deus nós temos vitórias. Então, assim, o laço de morte de Davi virou, na verdade, uma oportunidade e um compromisso de casamento. O laço de morte significou status para Davi. O laço de morte significou que ele era um homem poderoso pelo poder de Deus, não pelo poder de um rei para mandar num povo. Mas a autoridade de Davi era algo incontestável, né? Tanto que quando ele senta no trono, é só a consequência daquele que sempre viveu com Deus, né? Daquele que Deus instituiu, daquele que Deus ungiu. Então, isso significa que aquilo que parecia derrota, vergonha para o inimigo de Davi, que no caso era Saul, e a gente está falando no mundo espiritual, aquilo que foi decretado contra você, se você permanecer na presença de Deus, Deus vai fazer de uma forma que Ele vai juntar tudo isso, toda armadilha, todo mal, Ele vai tornar em bem. E vai tudo se encaixar no grande propósito de Deus da tua vida, o que Deus tem na tua vida. Você crê nisso? Essa palavra para você é real. Então guarda ela no seu coração. É por isso que o cristão não tem que temer. Por isso que o cristão ele não deve temer macumba, ele não deve temer o olho gordo, a inveja. Nós devemos pedir discernimento, sim. A maturidade de Davi fez com que ele acreditasse naquilo que Saul dizia para ele. Talvez a maturidade fizesse com que Davi tivesse discernimento com o que ele estaria lidando ao longo do tempo. Mas quando estamos no início da nossa caminhada, quando somos mais imaturos, muitas pessoas podem nos levar sim, né? E nós temos que ter esse tal discernimento para que a gente venha a entender nas entrelinhas, para que a gente venha a entender além do que um rostinho bonito possa falar conosco, além do que palavras lisonjeiras venham ser faladas conosco, porque Deus ele mostra o interior do coração. Então fique com essa palavra no seu coração, peça discernimento nos seus relacionamentos. Você tem esse direito, fala para Deus descortinar o coração daqueles que estão perto de você, diz para Ele tirar as escamas dos teus olhos, para que não haja engano nos seus relacionamentos, porque existem pessoas que bajulam, existem pessoas que te elogiam, existem pessoas que parecem que estão falando para o seu bem, mas no fundo, como Saul, querem o teu mal, querem a tua destruição. Bem, e se eu não percebi a tempo? A graça e a misericórdia de Deus vai operar em você, como está escrito nessa palavra, e até aquilo que poderia ser ruim para você, Deus vai fazer algo na sua vida desta situação para você ser exaltado, para que as pessoas vejam que mesmo tramando contra você, você vai continuar na força do Senhor com vitórias, porque o Senhor é contigo. Amém? Grande abraço a todos, um grande beijo. Fiquem na paz do Senhor.